Alô, galera do Torne-se um Programador, bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo e hoje a gente vai para a aula 10 falando sobre orientação a objetos em C#, tá? Na aula de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho que a gente viu na aula anterior. A gente vai falar o que hoje também? Sobre um componente chamado webconfig, vai falar também sobre classes e vai escrever ali um banco de dados em arquivos, tá legal? Então, esse é o tema da aula de hoje. Bom, pessoal, nas aulas anteriores, a gente fez então um programinha console, né? Um console app. E esse console app, ele serve o quê? Ele roda lá no nosso terminal, né? Então ele roda isso aqui tudo lá no nosso terminal, dando lá a telinha preta com as informações que a gente quer. A gente fez também um loop eterno lá para ficar dando as opções de menu, né? Então você digita qual opção que você quer no menu, dependendo da opção ele vai para uma função, dependendo da outra opção ele vai para outra função, ok? E foi isso que a gente fez aqui na nossa aplicação console, né? Só que na nossa aplicação console ela começou a ficar muito bagunçada, porque todo o nosso código fonte estava somente em um lugar, né? Tava uma sequência de código um abaixo do outro. E aí a gente começou a separar isso em arquivos e funções, tá? E aí começamos a pegar esse programa e trabalhar ali procedural, né? Trabalhar orientado a funções, tá legal? Depois que a gente fez isso, a gente separou lá então numa pasta chamada cálculo, numa pasta chamada diretório, numa pasta chamada funções, e o nosso programa CS aqui, ó, ficou com muito pouco informações. Ele ficou muito mais simples de se ler, muito mais simples de entender como é que está, então, o nosso console app, como que o nosso console app está ficando, né? Então, pessoal, na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que é esse arquivo XML chamado webconfig, tá? Para que serve esse arquivo webconfig? Toda vez que você cria um projeto lá no C#, vocês vão notar que ele sempre vai aparecer esse webconfig. Então, vocês vão entender para que serve esse webconfig, tá? Esse webconfig, gente, é basicamente um XML de configurações, tá? Então, na aula prática, eu vou mostrar para vocês quais as configurações que você coloca dentro do webconfig, tá? E para exemplificar melhor, o que eu vou fazer também? Entrar com vocês na orientação a objetos, tá? Então, para a gente falar sobre orientação a objetos em C#, eu vou dar um exercício, então, para a gente desenvolver, que é o quê? A gente vai pegar e vai criar um banco de dados em arquivo, ok? Esse banco de dados vai ser lá um arquivo .txt, né? .txt. E esse arquivo .txt vai ser um arquivo de clientes, tá? Onde a gente vai guardar as informações dos nossos clientes. Exemplo, nome, CPF, telefone, endereço, tá? Então a gente vai guardar esses dados em sequência dentro de um XML, dentro de um TXT, tá? Dentro desse TXT, eu também posso mostrar para vocês a diferença de um TXT para um .csv, tá? Então, eu vou criar o TXT e depois eu vou colocar ali num CSV para vocês verem a diferença de um com o outro, tá legal? Além disso, a gente vai começar então a criar as nossas primeiras classes, tá? E entender o que é propriedade, entender o que é métodos, tá? Então, a intenção da aula de hoje é mais voltada à orientação a objetos, mas uma parte pequena da orientação a objetos, que é o começo, que é o que? As classes, tá legal? Então, na aula de hoje a gente tem bastante coisa para fazer. Primeiramente, então, eu vou começar ali com o XML, né, mostrando como que funciona o webconfig, para depois a gente configurar a nossa base de dados e começar a fazer a nossa primeira orientação a objeto, a nossa primeira programação orientada a objeto. Tá legal? Bom, pessoal, então agora a gente vai para a prática, tá legal? Então eu vejo vocês lá no computador. Legal, pessoal? Já no computador? Então a gente vai olhar aqui agora o que a gente tinha feito lá na aula anterior, né? Na aula anterior a gente então criou ali a classe menu e essa classe menu mandava lá para as nossas funções, né? Então vou clicar com direito e vou em Go to Definition, tá? Ele vai lá na minha função, ok? Que agora está dentro de uma classe que eu vou explicar para vocês hoje o que é cada coisa, tá legal? Bom, para explicar isso para vocês, antes de explicar as classes, né? O que eu preciso fazer? Primeiro,
eu preciso explicar o arquivo webconfig, como falado para vocês ali na aula, tá? O que é um webconfig, gente? O webconfig ele é um arquivo XML, então vocês podem ver aqui, ó, um arquivo de marcação XML, tá? Parecido com o HTML, que também é linguagem de marcação, tá? E ele serve para que a gente consiga colocar configurações de algumas coisas que a gente vai utilizar no nosso sistema, tá? Então toda vez que você vir ali um webconfig lá no C#, esse webconfig é um arquivo XML, que é um arquivo de marcação para você colocar as suas configurações, tá? Como a gente está falando que a gente vai criar um arquivo que vai servir como banco de dados para a gente, que é o que? Um arquivo .txt, a gente precisa mostrar pro nosso C# aonde está o nosso arquivo txt, tá? Então antes da gente criar a nossa classe, primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou entrar aqui em uma função que a gente criou, que é aquela função para ler arquivos do diretório. Então vou abrir aqui diretório e tem aqui arquivos, tá? Nesse arquivos aqui, a gente fez então uma variável aqui, ó, que ela lê o caminho do arquivo onde a gente deixou lá no nosso computador, tá? Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer simplesmente uma variável que vai ler esse caminho, eu vou colocar isso num arquivo de configuração, deixando ele variável e eu não precisando compilar o meu código para que eu mude o caminho. Se eu deixar ele lendo desse arquivo de configuração, toda vez que eu for rodar o meu código, eu não preciso recompilá-lo, tá? Toda vez que você compila o seu código, que é o que? Faz o Command Shift B, ou você vai lá em Tools, Build e manda dar um Build Solution, o que ele faz? Ele gera para você um arquivo .exe. E aqui está o caminho dele, ó. Dentro de C++, estudos, console app, bin, debugger, console app.exe, que é o nosso programa aqui, tá? Então, ó, eu vou só simplesmente copiar esse caminho aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou vir aqui em iniciar e vou colocar aqui, ó, no executar dados do Windows. Espera aí, deixa eu voltar aqui que eu fiz alguma coisa errada. Pronto. Vou aqui executar os dados do Windows, vou colocar aqui e vou dar um Enter. O que ele vai fazer? Ele vai abrir o meu Explorer e vai mostrar para mim aqui o meu executável, tá? Então o meu exe, que é o arquivo executável. Esse aqui está compilado, gente. Se eu pegar isso daqui e jogar em outro computador, vai funcionar? Sim, porque eu tenho um arquivo compilado, tá? Então, esse aqui ele não pode ser alterado. O fonte dele, o código fonte é esse aqui que a gente tem, tá? Agora, o programa compilado, que é o programa que você vai entregar para o seu cliente, é esse consoleapp.exe, tá? Que é o exemplo que a gente está criando aqui. Se eu dar 2 cliques nele, olha só que interessante, abriu o programa, tá vendo? E aí eu consigo fazer a mesma coisa que a gente estava fazendo lá. Eu quero que ele leia os arquivos. Por exemplo, digitei 1, ele vai ler os dados dos arquivos. Quero calcular a tabuada, 2, e ele vai calcular a tabuada do 5 para a gente. Quero sair, 0. Então ele sai do nosso programa. Ou seja, esse aqui é o nosso executável. Porém, gente, vamos supor que eu mudei o caminho da onde está meu arquivo. Aqui eu estou colocando que é C2.arquivos, certo? Vamos supor que eu mudei e agora não está mais no C2.arquivos. Que é isso aqui, ó, C2.arquivos. Agora os meus arquivos não estão aqui dentro. O que eu teria que fazer? Chamar o programador, compilar de novo, mudando o diretório, para aí você conseguir vender esse programa de novo. Tá errado, gente. Então isso aqui precisa colocar no arquivo de configuração, tá? Para isso serve o webconfig, tá? Então como que a gente starta aqui uma sessão de configuração, tá? Então a gente vai startar aqui uma sessão de configuração. Agora, como é que a gente faz? A gente vem aqui e procura um chamado app settings, tá? Que é a configuração do nosso aplicativo, tá? Que é do nosso programa que a gente está fazendo. Tá legal? Deixa eu voltar aqui, deixando eles indentados, tá? Legal, agora eu vou criar um nó novo. Então eu vou criar aqui um add, tá? Nesse add eu vou colocar aqui a minha chave como caminho, arquivo, underline, nomes. Esse é o nome, essa é a minha key que eu quero que eu leia toda vez que eu precisar ler aquele caminho, tá? Depois que eu fiz isso, ele vai ter aqui, ó, o value. O value é o quê? É o valor dessa minha key que eu acabei de criar, tá? O valor que é onde eu deixei os meus arquivos, tá? Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, caminho, underline, arquivos. Melhor, ficou mais bonito assim, né? E aí aqui eu coloco o caminho que eu deixei fixo aqui no meu código. Então eu vou tirar esse caminho fixo daqui
que é o C2 barra, né? E vou jogar isso pro meu webconfig. Tá legal? Tá aqui. Opa, copiei errado. Ctrl C, volta aqui, Ctrl V. Tá legal? Então agora eu já tenho o meu webconfig com as configurações do meu aplicativo, né, do meu app, com os dados da onde eu quero que ele busque os meus arquivos, tá? Feito isso, gente, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso simplesmente mandar ler agora do meu arquivo de configuração e não do meu e não deixar fixo aqui no meu código, né? A primeira coisa que vocês precisam fazer, então, é ir no Solution Explorer, clicar aqui em referências, né? Depois aqui de referências, vocês vão clicar com direito, vão ali em adicionar referência, vão clicar aqui em Framework. Nessa aba Framework, vocês vão buscar aqui o nome Configuration. Quando vocês começarem a digitar Configuration, vai aparecer um System Configuration. Vocês vão clicar nele, vão clicar aqui para setar a configuração e vão dar um OK. O que isso daqui vai habilitar para a gente? Vai habilitar para a gente uma seção que chama Configuration Manager. E esse Configuration Manager vai dar a opção para a gente ler o nosso webconfig. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está adicionando um componente nas minhas referências, um componente do C# nas minhas referências para que eu possa utilizar ele agora no meu programa, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou digitar aqui, ó, configuration, né? Configuration, ok? Manager. Quando eu faço isso, o que vai acontecer? Ele vai aparecer a lâmpadazinha para mim. Eu vou clicar na lâmpadazinha e ele vai aparecer aqui, Using System Configuration. Eu vou clicar nele, ele vai adicionar aqui o System Configuration para mim. Depois disso, eu vou colocar aqui o ponto app settings, ok? Quando eu digito app settings, o que ele habilita para mim? A possibilidade de eu digitar a mesma key que está lá no meu webconfig aqui, tá? Então é isso mesmo que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar aqui as aspas e vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no meu appconfig. Copiando aqui, ó, caminho arquivos e jogando caminho arquivos aqui no meu código, tá? Fiz isso, agora eu posso tirar esse caminho físico que está aqui, ó, ok? Então eu tiro esse caminho e vou concatenar com o nome do meu arquivo, ok? Então fazendo isso daqui, teoricamente já deveria funcionar, tá? A mesma coisa eu vou fazer para esse aqui de baixo, essa variável que eu criei aqui, ó. Então eu vou arrumar isso daqui, deixando dessa forma, tá? Gente, isso aqui ficou repetitivo, ok? Por isso aqui ter ficado repetitivo, o que eu vou fazer? Criar uma função para retornar isso para a gente, ok? Então, ó, eu vou criar aqui um private, tá? E aí eu vou colocar o nome como caminho arquivo, ok? Caminho arquivo e vou retornar essa funçãozinha para mim, o nome do caminho arquivo para mim, que é uma função que retorna uma string, ok? Simplesmente eu vou retornar esse caminho aqui que eu estou mandando ler do meu webconfig. Então, returne esse caminho, tá legal? Agora o que eu faço? Eu utilizo esse meu método aqui, né? A minha função que eu acabei de criar dentro desses meus dentro dessas minhas configurações aqui, né? Notem que aqui ele está dando erro, está ficando aqui tracejada porque eu não coloquei aqui a função como estática. Ela precisa obedecer às outras, né? Então, static, ok? Então aqui como static, tudo aqui funcionando. Agora eu vou compilar o meu código. Está compilando aqui o meu código. Compilado com sucesso. Agora eu vou só testar para ver se deu tudo certo. Vou aqui apertar o número 1. E ele leu os arquivos, tudo certinho para mim. Ou seja, funcionou da maneira que eu queria. Para ter certeza, gente, eu vou simplesmente colocar aqui, ó, um debugger, tá? Então vamos lá, colocar um breakpoint aqui, tá? E aí agora com breakpoint, o que eu vou fazer? Eu vou compilar de novo o meu código e ele vai parar no breakpoint e eu vou ver se o nome do caminho com o arquivo está tudo certinho, tá? Nome do arquivo com o caminho, né? Então ele vai compilar, vou digitar aqui opção 1, ele entra, agora eu coloco o mouse em cima e ele me mostra o caminho certinho, C2 arquivos, lendo então do meu arquivo de configuração, ok? Então é para isso que serve o arquivo de configuração appconfig.
todos os arquivos de configurações que você precisa colocar, você vai deixar aqui dentro, tá? Lembrando, agora como eu já compilei o meu código, olha só que legal. Como que ficou então? Compilando o meu código, ele vai mostrar para mim o diretório do meu executável, que é o meu executável onde eu vou entregar para os meus clientes, tá? Então, deixa ele terminar de copiar. Depois que ele compilou, eu vou copiar aqui, ó. E aí, o que eu tenho que entregar para o meu cliente agora? Eu tenho que entregar para o meu cliente duas coisas. O meu exe e o meu arquivo de configuração, ok? Então, esses arquivos aqui, ó, são os arquivos que eu vou entregar para ele, tá? E se eu precisar alterar o meu caminho do meu arquivo, ó, se eu executar isso daqui, vai funcionar bonitinho lendo os arquivos, tá vendo? Agora, se eu mudar o caminho do meu arquivo, o que vai acontecer? Eu simplesmente posso chegar aqui, ó, clicar com direito e mandar abrir com, vou abrir aqui com o bloco de notas aqui, só para vocês verem o webconfig tá aqui, ó, tá vendo? E aí, ao invés de colocar arquivos, eu vou colocar aqui arquivo DDD, tá? Arquivos DDD. Então, salvei isso daqui, fechei, e agora eu vou executar o meu programa de novo. Executando o meu programa, se eu digitar a opção 1, olha só que interessante, ele não conseguiu ler os arquivos. Ou seja, o meu arquivo, a minha configuração está funcionando agora o meu programa está configurável, né? Que está rodando agora por arquivo de configuração. Se eu abrir aqui de novo e deixar o caminho correto, ok? Quando eu rodar a minha aplicação, digitar aqui o 1, tá aí, ó, ele lê os dados do arquivo, ok? Então é assim que a gente vai se basear agora para a gente começar a fazer a nossa orientação a objeto, tá? Legal. A gente já tem então um path dos caminhos dos arquivos aqui, né? Agora o que a gente pode fazer aqui, ó? Colocar então uma outra configuração que é falando assim, ó, base underline dos clientes, tá? E aí nessa base dos clientes eu vou colocar aqui dentro de um diretório chamado db, tá? E o nome aqui eu vou colocar como clientes.txt, ok? Dentro desse clientes.txt eu vou jogar ali os meus clientes, tá legal? Os dados dos meus clientes, tá? E aí o que eu vou fazer, gente? Eu vou vir aqui no meu diretório e vou criar, então, lá no meu C2 pontos, essa minha pasta DB, tá? Então, vou vir aqui e vou criar a pasta DB. Nova pasta DB. Ok? Agora eu já tenho a minha pasta onde eu vou ler os meus arquivos. Vou clicar com direito e vou também criar um novo arquivo. E esse arquivo texto vai se chamar cliente. Ok? Que é esse arquivo que a gente está lendo aqui, ó. Ah, a gente colocou como clientes, né? Então eu vou voltar aqui, vou deixar também como clientes, ok? Essa daqui vai ser o arquivo onde vai ter a nossa base de clientes, tá? Então só para começar, eu vou colocar aqui alguns nomes de clientes separados por ponto e vírgula. Então eu vou colocar assim um cabeçalho, tá? Um cabeçalho chamado nome, dois pontos, né? Ponto e vírgula, telefone, ponto e vírgula, CPF, ok? Ponto e vírgula. E aí aqui eu vou colocar o nome, Danilo, ponto e vírgula, telefone, um telefone qualquer aqui, ponto e vírgula, e o CPF. Ok? Então aqui ó, eu tenho o meu título e aqui eu tenho os meus valores, ok? Salvei isso daqui como txt, então eu tenho aqui um arquivo que ele tem teoricamente uma sequência onde eu posso ali guardar os meus clientes, né? Uma base de dados em arquivo, tá? Fechei isso daqui, tá? Então, se a gente agora for pensar em orientação a objeto, nome seria uma variável, que é uma propriedade do meu cliente. Telefone, outra variável, que é uma propriedade do meu cliente. E CPF, uma outra propriedade do meu cliente, tá? As ações seria ler e gravar os dados no banco de dados, tá? Já que a gente está pensando assim, então a gente começa a criar uma classe que vai obter para a gente esses dados do nosso cliente, tá? Vou fechar aqui essa parte de arquivos e aí agora a gente vai criar então os nossos modelos, tá? As nossas classes. Eu vou criar aqui então uma pasta chamada classes e dentro dela eu vou colocar essa classe de cliente, né? Ou melhor, pode ser classes mesmo. Então vou colocar aqui, ó, classes, ok? Dentro dessa pasta classes, eu vou colocar então a minha classe de cliente, tá? Então, adicionar
classe, e aí eu vou colocar o meu cliente. Nota, gente, que o nome de classe eu sempre coloco no singular, tá? Sempre no singular, porque a classe representa um modelo de uma pessoa. Agora, a base de dados eu coloquei como clientes, tá? O meu arquivo eu coloquei como clientes, porque lá dentro eu vou ter vários clientes, ok? Só que esse daqui representa um cliente somente, então, cliente, ok? Criei, então, o meu arquivo de cliente, a minha classe cliente. Ele está adicionando aqui. Vamos esperar um pouquinho. Legal. Adicionado, então agora eu vou dar 2 cliques e começar a programar a minha classe de cliente, tá? Então eu tenho aqui o meu namespace, tá? O meu namespace para definir que eu estou dentro de classes. E aqui eu tenho a minha classe cliente, tá? Agora eu preciso criar propriedades e métodos para a minha classe cliente, tá? Então primeira coisa que eu vou fazer, deixar isso daqui tudo como público. Então public. Tudo como público, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que é público, privado, protegido ao decorrer das aulas, tá legal? Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer é deixar uma propriedade ali como público, tá? Depois eu vou criar algumas variáveis, tá? Então eu vou criar uma variável pública aqui, e essa minha variável vai ter as mesmas propriedades que tem lá no meu arquivo que eu criei com vocês, tá? Então eu vou acessar aqui, ó, c:/db. E aí aqui dentro a gente tem o nosso clientes, né? Então, nome, telefone e CPF, tá? Então, 3 atributos da minha classe, ou 3 variáveis. Então, string é uma variável string, que nome vai receber uma string, certo? Então, nome, ok? Vou colocar aqui como Pascal Case. Vou criar uma outra, public, string. Vou colocar agora como telefone, ok? E a outra, public, string, CPF, ok? Então tem ali os meus 3 atributos, tá? Legal, tendo os meus 3 atributos, eu tenho uma classe chamada cliente, tá? Notem que agora eu não coloquei a palavrinha void aqui, tá? Por quê? Porque eu estou definindo o meu modelo, definindo as minhas variáveis do meu objeto, tá? Agora eu preciso ler os dados que estão aqui dentro desse banco de dados em arquivos, ok? Então aí eu criaria uma ação. Uma ação seria um método, tá? Então eu vou criar um método aqui chamado ler, tá? O que eu posso fazer nesse método? Criar um método de instância ou criar um método sem ser de instância. Um método que seja estático, tá? Um método que ele não cria instâncias, ele é estático, tá? É isso que eu vou fazer agora. Por quê? Porque eu quero mandar ler todos os meus clientes, não ler um. Eu quero mandar ler todos, tá? Se eu quero mandar ler todos, eu vou criar uma ação no meu cliente, estática, porque eu vou retornar todos. Não é uma ação de um cliente somente, tá? Então, por isso eu vou retornar todos. E aí eu vou deixar esse método aqui como estático. Então, public, ok? Essa é a minha função, static. E eu vou retornar aqui uma lista de clientes, então vou colocar aqui um list, lembra lá da aula de list que eu coloquei com vocês em C#? Vou colocar aqui cliente, então uma lista de clientes, e vou chamar o nome desse meu método, que é essa minha função, como ler clientes, ok? Abri e fechei parênteses. Abri aqui o meu bloco e vou começar a programar o meu bloco, tá? Para eu começar a programar o meu bloco, eu falei que eu quero retornar uma lista de clientes. Se eu quero retornar uma lista de clientes, a primeira coisa que eu preciso fazer então é criar a variável que eu vou retornar, tá? Então eu vou colocar aqui uma var, e nessa var eu vou colocar aqui como clientes, ok? E aqui eu vou criar uma nova instância dessa minha lista de clientes, tá? A gente vai entender o que é uma nova instância, tá? Então, new list e clientes. Cliente, né? E abro e fecho parênteses. Legal, fiz isso daqui, eu tenho meu dado de retorno. Agora eu vou dar aqui um return do clientes, tá? Agora vamos entender o que é uma instância e o que é que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então a gente criou uma classe, definiu aqui as propriedades e definiu um método estático, tá? Um método que não é de instância, tá legal? Agora eu vou, antes de mostrar para vocês uma instância, eu vou também criar um método de instância, tá? Então,
public gravar, tá? Então, eu quero que ele seja void, porque não vai ter nenhum retorno, e o nome dele vai ser gravar, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Qualquer ação aqui, tá? Por enquanto, eu vou deixar um to-do aqui para a gente fazer na sequência, tá? Implementar. Tá legal. Bom, então aqui eu tenho propriedades da minha classe cliente, um método chamado gravar da minha classe cliente e um método estático, ok? Método estático da minha classe cliente, tá? Agora a gente vai ver o que é isso daqui quando a gente vai programar. Então a gente fez o nosso modelo, tá? Definindo variáveis, definindo métodos aqui dentro. Para executar isso daí, como que a gente faz então? Eu vou comentar esse menu aqui e eu vou colocar aqui o meu cliente, tá? Então, cliente. Quando eu coloco aqui o meu cliente, ele não acha de primeira vez. O que eu preciso fazer? Colocar o mouse em cima e vou dar um use de classes. Agora ele está usando o meu namespace classes também, tá? Então estou criando uma variável cliente, tá? E aí, gente, quando eu chamo o meu modelo cliente, se eu digitar aqui um ponto, o que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui o meu ler clientes, tá? Esse meu ler clientes, ele é um método estático, tá, gente? Se ele é estático, eu não preciso criar uma instância. Tudo, pensa assim, ó, toda vez que você criar algo que for estático, static, é sempre quando você vai fazer uma ação que é para várias pessoas do teu modelo. Não é para um só, tá? Então, nesse caso, eu estou retornando todos os clientes. Eu não estou fazendo ação em cima de um cliente, tá? Então, por isso eu deixei esse como estático, tá? Agora, quando eu quero gravar aquele cliente. Então, essa é a diferença de estático para não estático, tá? Então, olha só, nota que interessante. Eu vou criar agora uma variável e vou criar uma instância, tá? Então, olha só. Vou criar uma variável aqui, var cliente é igual a new. Então, estou criando uma nova instância de cliente, ok? Quando eu crio uma nova instância de cliente, o que ele faz? Ele cria uma variável com todas as propriedades, métodos, todas as propriedades e métodos que são de instância para essa variável, tá? Então, olha só, se eu digitar agora cliente ponto, ele vai me trazer lá aquelas variáveis de instância, tá? Aquelas variáveis que não são estáticas e os métodos que não são estáticos, ou seja, CPF está aqui, nome está aqui, telefone está aqui e o gravar está aqui. Viu que legal? Então eu tenho aqui uma variável onde eu posso colocar os dados dentro desses atributos que são essas variáveis que eu criei no meu modelo de cliente, tá? Então olha só que interessante, eu posso criar então um outro modelo? Poderia. Então olha só, eu posso ter um var cliente 2, ok? É igual a new cliente. Se eu tenho dois clientes aqui, gente, eu tenho duas instâncias diferentes, duas variáveis diferentes. Notem que eu posso colocar aqui, ó, cliente.nome é igual a Danilo. Ok? E nesse outro cliente aqui, ó, cliente2.nome é igual a Sheila. Ok? Então agora eu tenho dois clientes aqui separados que eu utilizei o meu modelo, tá? Para criar duas variáveis diferentes com nomes diferentes. Então eu tenho cliente com nome diferente e Sheila, que é um outro cliente com nome diferente, tá? Vou dar aqui um debugger e aí vou dar um breakpoint, né? E dar um play para dar um debugger e vocês olharem a diferença das instâncias, tá? Então, ele vai rodar aqui. Tá rodando, tá? Espera mais um pouco. Compilando o código. Compilando ainda. Subiu. Foi. Olha só que interessante. Eu tenho então um cliente, uma classe cliente, que se eu clicar aqui, eu tenho a propriedade nome preenchido como Danilo. Então, um espaço na memória chamado cliente, que eu tenho vários espaços na memória dentro dele. Tá vendo? Agora eu tenho um outro cliente aqui, que tem um espaço na memória e vários espaços dentro dele. Ok? Então, essa daqui é a instância superior. Com ele eu consigo colocar funções e variáveis dentro do meu próprio objeto. Ok? Eu encapsulo tudo. Eu organizo tudo em um lugar somente. Ou seja, duas variáveis que têm duas instâncias diferentes com nomes diferentes. Tá legal?
Então o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso utilizar esse objeto que eu acabei de criar e utilizar o método salvar, que é o método gravar, para gravar esse cliente lá no meu arquivo. Seria bem interessante, ok? Então, cliente.gravar. O que seria esse gravar? O que eu vou fazer então? Eu vou simplesmente pegar esse cliente que eu acabei de criar, vou preencher as variáveis dele, né? Cliente.telefone igual a um telefone aqui qualquer e cliente.cpf igual a um CPF aqui qualquer. Perfeito. Então eu tenho o cliente Danilo, vou fazer a mesma coisa com o cliente Sheila, tá? Vou colocar aqui um pouquinho diferente. E legal. Então, dois clientes com variáveis diferentes e eu quero fazer o quê? Gravar esses clientes lá no meu arquivo. Então, cliente.gravar agora. Cliente 2 ponto gravar, ok? Então olha só que interessante, eu tenho dois clientes aqui, tá? Que eu quero gravar lá no meu arquivo e eu tenho aqui um outro método aqui que é o ler clientes que me retorna todos os clientes, tá? Então essa é a diferença de dados que você vai gravar por instância e dados que você vai gravar estáticos. Estático serve para todo mundo. Instância serve para um cliente, ok? Um cliente, tá? Então, por isso que é new cliente, tá? E aqui é ler clientes, por isso que esse é estático. Gente, o que eu vou fazer então? Primeira coisa, antes de eu gravar esses dados, eu vou mandar ler esses arquivos, tá? Então, eu vou comentar aqui em bloco. Então, eu estou comentando em bloco e aqui eu estou comentando por linha, tá? Vou liberar isso daqui e vou criar uma variável chamada aqui clientes também. Vou jogar o dado que está lá do meu método estático para dentro dessa variável clientes. Tá legal? Só que eu tenho que implementar essa minha variável clientes. O que eu vou fazer então? Vou no GoToDefinition e vou começar a implementar o meu código para ler aquele arquivo. A gente já fez um código para ler arquivos. E esse código ele está dentro daquela classe que a gente fez, né, que é diretório arquivos, ok? Então eu vou pegar esses dados que estão aqui e vou utilizar lá, tá? Então a gente tem esse file exists e tem aqui esse read aqui que vai fazendo isso daí, tá? Então eu vou pegar esses dados aqui e vou colocar dentro do meu método de cliente, ok? E vou pegar mais um aqui que é o appconfig. Então vou vir aqui também e vou copiar esse método aqui também, pode ser, e vou colar esse método aqui dentro do meu objeto, tá? Deixar como estático mesmo, tá? Então, aqui eu vou colocar o nome desse método estático aqui como caminho base clientes, tá? E aqui eu vou setar o meu Configuration Manager, então coloco o mouse em cima, faço a configuração dele, tá? Aqui a mesma coisa para o meu file, coloco o mouse em cima, seta a configuração dele. E agora, aqui não tem esse nome, né? Esse nome de caminho arquivo aqui eu não estou utilizando. Eu vou colocar aqui como o meu método aqui, ó, caminho base clientes, tá? Copiar isso daqui, colar aqui e colar aqui, tá? Esse meu arquivo de configuração tem que ler da minha base de clientes. Então, eu vou copiar da base de clientes e vou colocar aqui lá no meu arquivo de configuração, tá? Então, vou fechar esse aqui e vou colocar na minha classe de clientes. Tá legal, tá? Para ficar melhor, gente, vamos usar o padrão Camel Case, né, Pascal Case, porque a gente está programando em C#, né? Então, vamos deixar tudo no padrão Pascal Case, tá? Então, eu vou colocar a minha aqui também desse jeito. Base de clientes, tá? Vou copiar aqui, deixar no Pascal Case e vou alterar o nome aqui. Vou fazer a mesma coisa para esse aqui, ó, caminho arquivos, tá? Então deixar como Pascal Case aqui as minhas keys e vou alterar a minha classe anterior, deixando o caminho arquivo certinho. Pronto. Legal. Então tudo no padrão. Agora a gente vai vir aqui
e vai começar então a mandar ler esse arquivo. Então quando a gente manda ler os clientes, ele vai acessar esse método que vai pegar os dados da configuração, né, essa função, e vai retornar para mim. Retornando essa string, o que eu vou fazer? Vou verificar se o arquivo existe. Se ele existe, eu vou mandar ler esse arquivo. Depois que eu mandei ler esse arquivo, vai estar aqui na linha os dados, tá? Ao invés de eu dar um console.log, o que eu vou fazer? Eu vou começar a ler esses dados, tá? Só que notem, gente, que aqui o negócio é um pouco diferente, porque esse primeiro aqui, ó, é o header da configuração do meu arquivo. Então isso aqui eu tenho que ignorar, tá? Eu tenho que só ler a partir da segunda linha, tá? Então é isso que eu vou fazer. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar aqui, ó, um iterator aqui, ó. Int é igual a 1. A i, tá? Desculpa, int i é igual a 0, ok? E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar aqui um i mais, tá? Para ele somar mais 1 nesse i aqui. E aqui dentro eu vou colocar um if, tá? Se esse meu i for igual a 0, eu quero ignorar. Então, eu vou dar aqui um continue. Que aí eu vou ignorar esse meu looping, não lendo a primeira linha, tá? Depois disso, deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, aqui em cima primeiro. Então eu quero ignorar a primeira linha. Somo mais 1. Aí, tá compilando aqui, tá? Prontinho. Então aqui, ó. Entrei no meu loop, somo mais 1. Se o if for igual a 1, eu dou um continue, se não, eu vou embora, tá? Então, essa aqui é minha primeira linha que eu vou ignorar e vou ler a partir da segunda, tá? Então, lendo a partir da segunda, o que eu preciso fazer? Acumular dentro dessa minha base clientes várias instâncias dos clientes que eu mandei ler, tá? Então, o que eu tenho aqui? Uma linha, e essa linha, ela está separada por ponto e vírgula, tá? E eu sei que primeiro é o nome, segundo é o telefone e terceiro é o CPF, separados por ponto e vírgula. Então, gente, existe um comandinho chamado split, tá? Esse comandinho chamado split, ele serve para a gente splitar o conteúdo, fazer ele quebrado, separado por ponto e vírgula, tá? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, como vou colocar aqui como cliente arquivo é igual, tá? Então essa é uma variável que eu estou criando e vou jogar aqui a minha linha ponto split, tá? E o split dela eu vou colocar então separado por ponto e vírgula, tá? Tá legal. Notem que o split eu tenho que usar o byte, tá? Porque eu quero ele como byte, por isso eu coloco a aspas simples. Então separei por ponto e vírgula. Ele vai me retornar aqui um array de 3 posições. Por que ele me retorna um array de 3 posições? Porque eu tenho uma posição, 2 posições, 3 posições, ok? 1, 2, 3 posições. Tendo essas 3 posições, ele vai me retornar, então, os dados que eu preciso para a propriedade do meu cliente, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Criar uma nova instância de cliente. Var cliente é igual a new cliente, tá? Então, criei uma propriedade do meu cliente, tá legal? Fiz isso daqui, agora eu preciso preencher as propriedades do meu cliente, tá? O que eu posso fazer? Cliente.nome é igual ao primeiro item do meu array, tá? Por que é o primeiro item do meu array? Se a gente olhar no meu arquivo, primeiro item é o nome, segundo o telefone e terceiro o CPF, tá? O primeiro item, quando a gente está falando do array, é o índice 0, né? Então, clientes arquivos, índice de 0. Preenchi o nome, tá? Vou fazer a mesma coisa, então Ctrl+C, Ctrl+V e Ctrl+V nos outros atributos, telefone e CPF, ok? E aqui fica sendo 1, aqui fica sendo o 2, tá legal? Então tá aí bonitinho. Fiz isso daqui, agora eu preciso adicionar esses clientes dentro da minha lista de cliente, ok? Então o que eu faço? Clientes, esse cliente na minha lista de clientes, na realidade, né? Então clientes.add, e aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o meu cliente, que é essa instância de cliente que eu acabei de criar e preencher os atributos dela, tá vendo? Então eu vou colocar aqui o meu cliente, ok? Perfeito, fiz isso daqui, opa, tá errado aqui, cliente. Fiz isso daqui, então estou preenchendo
passo por passo os dados do meu cliente que eu li no meu arquivo e jogando dentro de novas instâncias do meu objeto cliente. Então, jogando esses dados nessas instâncias e retornando no final, eu tenho então todos os meus clientes lidos em arquivos agora jogando para dentro dessa variável, ok? Eu vou dar aqui um play e aí vocês vão ver o que vai acontecer. Tá rodando aqui, compilando meu código. Compilando. Tá aí. Então, compilado, aqui deveria ter uma lista de um cliente, né? Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, eu tenho lá um count, tá vendo? Deixa ele carregar aqui ainda. Tá um pouquinho lerdo. Um count de 1, tá vendo? Se eu clicar aqui no mais, eu tenho ali uma linha chamada cliente, o índice 0, cliente, tá? Abri aqui, o meu índice 0, então tem o meu cliente que eu acabei de preencher, que eu li lá do meu arquivo. Tá vendo que interessante? Então aqui eu retornei vários clientes. Como eu só tenho um cliente gravado, ele me retornou somente um, tá? Se eu tivesse outro cliente gravado aqui, ó, eu vou copiar essa linha e vou colocar aqui um outro cliente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o Manuel. O CPF dele é um pouquinho diferente e o telefone aqui é um pouquinho diferente, tá? Salvei, então tem aqui o Danilo e o Manuel, ok? Vou dar um compilar de novo e a gente vai ver o que vai retornar pra gente aqui, tá? Compilando o código. Compilando. Foi. Agora eu vou colocar o mouse em cima. Ele vai me retornar, então, a quantidade que eu tenho aqui dentro. 2 clientes, ok? Então, vou abrir aqui, ó, no cliente 0 e o cliente 1. Então, cliente 0, eu tenho o Danilo, tá? E o cliente 1 da minha lista, eu tenho o Manuel. Ou seja, o meu método estático serviu para retornar clientes, tá? Agora, o meu método de instância serve para salvar um cliente. Essa é a diferença de estático para não estático, tá? Então, se eu for salvar um cliente, o que eu deveria fazer? Utilizar um método de instância, porque eu quero fazer a ação em cima de uma pessoa, tá? Executar uma função em cima de uma pessoa, tá legal? Bom, gente, esses dados de como que eu vou gravar na minha base de dados e como que eu vou jogar isso dentro desse arquivo, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Porque a aula está ficando muito extensa, então, como que a gente vai ficar aqui então? A gente vai ficar com essa obrigação para a gente fazer na próxima aula, que é utilizar essa instância para gravar os dados e entender um pouco mais sobre construtores, tá? O que é construtores de uma classe, tá? Então vocês entenderam hoje o que é propriedades e o que são métodos, tá? O que é a diferença de um método estático para um método não estático, tá legal? E aí na próxima aula a gente vai utilizar esses conceitos para gravar os dados no banco de dados e entender também o que são construtores de uma classe, tá legal? Eu fico por aqui, deixo então vocês com essa aula e deixo esse pontinho de curiosidade para vocês aí na próxima aula para vocês entenderem o que a gente vai aprender depois em C#, tá legal? Bom, é isso. Para quem gostou, dê um like. Para quem não gostou, dê um dislike. Me deixe saber. Me mostre os comentários de vocês também. Me falem, comentem. Eu preciso saber o que vocês estão achando para eu poder guiar aqui as aulas para vocês da melhor forma possível, tá legal? Bom, até mais e até a próxima aula. Legal, gente? Duas coisas muito importantes na aula de hoje. Webconfig e classes. E entender o que é instância, tá? Então, vejam isso. Peguem um exemplo. Lá no Torne-se um Programador, a gente tem a seção de códigos. Lá dentro tem a pasta C#, tem lá o código que eu acabei de fazer com vocês. Peguem esse código, baixem para a máquina de vocês. Tentem executar e tentem entender o que eu estou te falando, tá? Se vocês não conseguirem entender, marque a aula particular. Eu explico para vocês da melhor forma possível, tá legal? Até mais e até a próxima aula.